Muito bem, meu aluno, minha aluna do Brasil, vamos então voltar à nossa análise das questões do CESP-UNB. Eu quero que você busque aí o seu material de compreensão de leitura. Vamos agora ao texto 4. Acompanhe, por favor, a leitura. Texto 4. É um texto curto, vamos atenção a ele. É preciso compreender que o preso conserva os demais direitos: educação, integridade física, segurança, saúde, assistência jurídica, trabalho e outros, adquiridos como cidadão. Uma vez que a perda temporária do direito de liberdade em decorrência dos efeitos de sentença penal refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. Isso geralmente não é o que ocorre. O que se constata é que, na prática, o cidadão preso perde muito mais do que sua liberdade, perde sua dignidade, é submetido a humilhação. A questão relacionada ao texto, observe, em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto, 4 e os itens que se seguem. Ctrl+C, Ctrl+V, meu amigo, aqui no enunciado das questões. Né? Agora, dentro dos tópicos, aí nós temos a diversidade de situações envolvidas. Então, veja, item 16. No trecho, refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. Linha 6. O emprego do sinal indicativo de crase deve-se ao fato de a locução, tão somente, exigir complemento antecedido por preposição. Muito bem, preste atenção na frase. Olhe este verbo, refere-se. Observe como tão somente é uma expressão denotativa e que poderia ser muito bem retirada da frase, porque ela apenas enfatiza a situação. Refere-se tão somente, refere-se unicamente, refere-se apenas à liberdade de ir e vir. Quem está pedindo a preposição aqui? Observe então a regência desse verbo. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Então, o verbo referir-se é que pede complemento auxiliado de preposição. Por quê? Porque é um verbo transitivo indireto. Agora, liberdade. Que tipo de liberdade é a liberdade aqui referida? De ir e vir. Então, a expressão liberdade está aqui determinada. É um substantivo feminino determinado. Vai ter artigo obrigatório. Aqui eu tenho a preposição solicitada, preposição a, solicitada pelo verbo, e aqui eu tenho o artigo obrigatório solicitado pela determinação da palavra. Então, o acento indicativo de crase aí apresentado não tem nada a ver com a locução tão somente. Portanto, o item 16 é um item equivocado. É um item errado. Beleza? Muito bem, só para lembrar. Veja. Para dominar a crase. Primeiro, entender os casos de emprego do artigo. Qual é o artigo que nos interessa para a crase? Definido feminino. Que caso, Adeildo? Letra A, onde ele é obrigatório. Letra B, onde ele é facultativo. E letra C,
onde ele é repelido. Segunda base, entender o emprego da preposição. Qual é a preposição que nos interessa para efeito da crase? A preposição a. Então, que nomes são regidos pela preposição a? Que verbos são regidos pela preposição a? É isso que você vai prestar atenção. E por último, entender o emprego do pronome demonstrativo de terceira pessoa, aquele, aquela, aquilo e esse a, que pode substituir o pronome demonstrativo aquela. Então, aqui você tem as três bases para dominar crase. Quando você estuda regras de crase, fatalmente você vai esbarrar nessas três situações. Então, estudá-las, linkando-as umas às outras, é ponto crucial para você nunca mais na vida, nessa encarnação ou na outra, você ter dificuldade com o emprego de crase. Beleza? Vamos voltar à questão então. 17ª. A substituição de se constata por é constatado manteria a correção gramatical e o sentido original do período. Depende, vamos observar a situação. Linha 8 é a referência. Vamos voltar então à linha 8. O que se constata é que... Muito bem. Se eu reescrever esse trecho dizendo o que é constatado é que... Observe que se constata, eu tenho aqui um verbo transitivo direto ligado à palavra se. Quando isso acontece, a palavra se assume o papel de partícula apassivadora. Se eu tirar essa condição, se constata, para colocar em é constatado, eu estou saindo de uma voz passiva, porque isso aqui é voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal, para a voz passiva analítica. Então, apenas é uma forma de reescritura da frase. E o sentido, Deildo? O sentido original não é alterado. Se o sentido original não é alterado, correto o item. Eu não sabia que a transposição de uma frase da voz ativa para a passiva ou vice-versa constitui uma forma de reescritura. Eu também não sabia que transferir uma frase da voz passiva sintética para a pronominal é uma forma de reescritura. Desde que os sentidos não sejam alterados, são formas de reescritura. Correto o item 2, perdão, o item 17. Item 18. No trecho entre parênteses, no início do primeiro parágrafo, as vírgulas foram empregadas para isolar elementos de mesma função sintática em uma enumeração. Vamos verificar. Primeiro parágrafo é a referência. Acompanhe a leitura. É preciso compreender, lá na linha 1, é preciso compreender que o preso conserva os demais direitos. Aí eu coloco, entre parênteses, um aposto explicativo. Só que esse aposto explicativo, ele não é só uma palavra. Ele apareceu com várias palavras.
Um dos direitos, educação, outro, integridade física, outro, segurança, outro, saúde, outro, assistência jurídica, outro, trabalho e outros. Muito bem. Temos sim uma sequência de elementos enumerados. E aí vale a lembrança de que eu só posso fazer uma enumeração se os elementos forem coordenados. E elementos coordenados só podem ser se tiverem a mesma função sintática. Então, o item 18 está perfeito. Adeido, não entendi. Entendeu? Sim, mas vai ficar mais claro agora. Veja, eu tenho somente duas relações sintáticas em língua portuguesa. Só duas. Quem são elas? A subordinação e a coordenação. A subordinação se dá entre elementos que dependem de outro sintaticamente. Por exemplo, numa rápida demonstração, para existir um sujeito, o que é preciso? Um predicado. E isso aqui é um princípio quase que matemático. Por quê? Até existe predicado sem sujeito, a famosa oração sem sujeito. Mas sujeito, não. Para existir um sujeito, eu preciso de um predicado. Então, se a existência de um sujeito depende da existência de um predicado, o sujeito é um termo subordinado ao predicado. Por exemplo, para que haja um objeto direto, o que eu preciso? Um verbo transitivo direto. A existência de um objeto direto depende da existência de um verbo que peça esse complemento. Qual é o verbo que pede objeto direto? O verbo transitivo direto. Então, se a existência de um objeto direto, um elemento sintático, depende da existência de um verbo transitivo direto, aqui eu tenho uma relação subordinada. Da mesma forma, entre outras situações, da mesma forma, se eu tiver um sujeito composto, o que é um sujeito composto? É a junção de um sujeito simples, mais um sujeito simples, mais um sujeito simples, mais um predicado. Então veja, cada elemento desse aqui para ser sujeito precisa do predicado, mas um não precisa do outro para ser o que é. E por que não? Porque eles têm a mesma função. Então eu posso concluir disso que elementos coordenados são elementos de mesma função sintática. Por isso, não dependem sintaticamente um do outro. E posso concluir dessa história da subordinação que elementos subordinados são elementos de funções
sintáticas diferentes e que, por isso, depende de outro sintaticamente. Isto é, para que um seja o que é sintaticamente, o outro tem que lhe dar a condição. Então, se você não sabia disso, fique sabendo agora. Fica mais fácil entender o seguinte, vários outros conceitos associados a isso. Por exemplo, elementos subordinados, já que eles dependem um do outro, se eles dependem, têm que estar juntos. Se eles têm que estar juntos, eu pergunto, a vírgula, onde separa? A vírgula separa. Se a vírgula separa, eu não posso colocar vírgula entre elementos subordinados. É lógica isso. Se os elementos são coordenados, eles não dependem um do outro. Se não dependem um do outro, então eu posso separá-los por vírgula ou juntá-los usando conjunção coordenativa. Beleza? Voltando então à questão. Na enumeração, só é possível fazer isso se os elementos forem coordenados. E se são coordenados, tem a mesma função sintática, o que confere ao item 18 a ideia de correto. Item 19 agora. Depreende-se das informações do texto, olha lá, depreensão das informações e interpretação, que a sentença penal deveria realmente limitar apenas o direito de locomoção. O que é o direito de locomoção? Segundo o texto, é o direito de ir e vir. Então veja só, lendo o texto todo, principalmente no primeiro parágrafo, é isso que se diz sim. E o segundo parágrafo mostra que não é isso que acontece. O que se constata no segundo parágrafo, o que se constata na prática, é que na prática o cidadão preso perde muito mais que sua liberdade, perde sua dignidade, é submetido à humilhação e acaba se sentindo um nada. Beleza? Lá no primeiro parágrafo, primeira linha, é preciso compreender que o preso conserva os demais direitos adquiridos como cidadão, uma vez que a perda temporária do direito de liberdade, em decorrência dos efeitos de sentença penal, refere-se somente, tão somente, à liberdade de ir e vir. Então, depreende-se das informações do texto que a sentença penal deveria, porque segundo o parágrafo, mostra, não é isso que acontece, realmente limitar apenas o direito de locomoção. Correto o item 19. E a 20ª, fechando essa questão, a correção gramatical do texto seria preservada caso o trecho, o que se constata no início do segundo parágrafo, fosse reescrito da seguinte forma: o que constata-se nunca. Aqui nós temos uma história de colocação pronominal. Que tem várias regrinhas, que envolvem a próclise, a ênclise, a mesóclise. Aqui, a regra envolvida é a seguinte, está vendo a palavra que? A palavra que é atrativa, independentemente de sua função. Então, se ela é atrativa, ela puxa para perto dela o pronome oblíquo. O que, olha a palavra se, pronome oblíquo, perto da palavrinha que. Está vendo? Se constata, no início do segundo parágrafo, fosse reescrito da seguinte forma: o que constata-se? De jeito nenhum. Então, a correção gramatical seria preservada? Não. A correção gramatical não seria preservada. Portanto, o item 20 constitui um erro, equívoco. Beleza? Vamos adiante. Texto
quinto. Acompanhe aí, por favor, a leitura do texto quinto. Os condenados no Brasil são originários, na maioria das vezes, das classes menos favorecidas da sociedade. Esses indivíduos, desde a mais tenra infância, são pressionados e oprimidos pela sociedade. Vivem nas favelas, nos morros, nas regiões mais pobres, em precárias condições de vida, em meio ao esgoto, à discriminação social e à completa ausência de informações e de escolarização. Sem o repertório de uma mínima formação educacional e social, o preso, mesmo antes de se tornar um delinquente, já ocupa uma posição social inferior. O regime penitenciário deve empregar os meios curativos, educativos, morais, espirituais e todas as formas de assistência de que possa dispor com o intuito de reduzir o máximo possível as condições que enfraquecem o sentido de responsabilidade do recluso, o respeito à dignidade de sua pessoa e a sua capacidade de readaptação social. Muito bem. Julgue os próximos itens relativos às ideias e às estruturas linguísticas. As palavras indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Meu amigo, isso não é verdade. Observe que a palavra indivíduos, ela tem aqui a penúltima sílaba e aqui ela tem a última sílaba. Isso aqui é um ditongo. Na palavra precárias, você tem aqui a última sílaba e aqui a penúltima sílaba. Isso aqui é um ditongo. Palavras paroxítonas recebem acento na penúltima sílaba. E recebem acento na penúltima sílaba, principalmente quando as palavras terminam em ditongo. É o caso. Então, as regras gramaticais de acentuação aqui não são diferentes, são iguais. Portanto, o primeiro item está errado. O item 21 se constitui como erro. Item 22. O segmento, na maioria das vezes, linha 1 e 2, está entre vírgulas, porque constitui expressão de natureza explicativa. Veja, é verdade, aqui nesse contexto, então bem aqui, observar o contexto, não é? Observar o contexto, vejamos, linha 1 e 2. Os condenados no Brasil são originários, na maioria das vezes, das classes menos favorecidas da sociedade. Então, nesse contexto, a expressão na maioria das vezes, ela introduz uma informação de caráter complementar e explicativo. Por conta disso, ela fica entre vírgulas obrigatoriamente. Está entre vírgulas é acrescente. Obrigatoriamente. Porque constitui expressão de natureza explicativa. Item 22, item correto. Beleza? Agora, convém também lembrar um detalhe interessante aqui. Vamos puxar uma setinha aqui para cima. Veja. Informações de natureza complementar e explicativa podem estar entre parênteses ou entre travessões
ou entre vírgulas. Então, nesse contexto, vírgulas, travessões e parênteses, vírgulas, travessões e parênteses, eu posso dizer que equivalem-se, que se equivalem. E por que se equivalem, Adeildo? Porque são elementos capazes de isolar o mesmo tipo de informação, informações de natureza complementar e explicativa. Beleza? Adeildo, então você está dizendo que na maioria das vezes poderia estar entre parênteses, entre travessões ou entre vírgulas? Estou dizendo categoricamente. 23 agora. A expressão a mais tenra infância tem no texto o sentido de infância infeliz. Não, não é isso. A palavra tenra significa a mais primeira, a mais mínima, a mais inicial. É isso que a palavra tenra traduz. A mais tenra infância, desde quando eles eram muito pequenos. É isso que se quer dizer. Beleza? Então, não tem nada a ver com infância infeliz. Isso aqui seria uma interpretação equivocada. Seria uma extrapolação. Certo? Portanto, o item 23, errado. Item 24. A forma verbal são está no plural porque concorda com esses indivíduos. Linha 2 e 3. Vamos analisar lá no texto. Esses indivíduos, desde a mais tenra infância, são pressionados e oprimidos. São. Muito bem. Corretíssimo item. Correto o item. E isso evoca uma série de informações. Nessa aula não, mas na próxima aula, eu vou fazer para você uma espécie de síntese sobre o emprego da concordância verbal. Concordância verbal do verbo ser, para você ficar por dentro das situações quais são. Aqui, o verbo concorda com o seu sujeito, e o seu sujeito, a expressão esses indivíduos. Correto o item. Beleza? Fechando essa sequência, item 25. De acordo com o texto, o regime penitenciário deve proporcionar condições que fortaleçam o sentido de responsabilidade do preso, o respeito à sua dignidade como pessoa e à sua capacidade de reinserção social. Muito bem. Perfeito. Correto. De acordo com o texto, isto que foi dito é procedente. Você pode observar que essa informação ela acontece com base no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Então, quando na leitura do terceiro parágrafo, acompanha a leitura, o regime penitenciário deve empregar os meios curativos, educativos, morais, espirituais e todas as formas de assistência de que possa dispor, com o intuito, com a intenção de reduzir o máximo possível as condições que enfraqueçam o sentido de responsabilidade do recluso, o respeito à dignidade de sua pessoa e à sua capacidade de readaptação. O regime, olha aqui a leitura do item 25, o regime penitenciário deve proporcionar condições que fortaleçam o sentido de responsabilidade do preso, o respeito à sua dignidade como pessoa e à sua capacidade de reinserção social. É uma reescritura. Então, está perfeito, confirmado o item. Beleza?
Paramos aqui, próxima aula retomaremos nosso estudo e eu começo a próxima aula falando sobre a concordância verbal do verbo ser. Beleza? Aquele abraço e até breve.